Gente, é um prazer revê-los de novo, tá certo? Segunda-feira passada a gente teve algumas conversas mais acaloradas, né? Algumas questões até um pouquinho fora da lição. Mas, com a graça de Deus, conseguimos sobreviver. Tá certo? Vamos começar fazendo uma oração. Romário, você ora pra gente? Nosso Deus e Pai, te agradecemos por a oportunidade de nos reunirmos nesse local, nessa casa, para estudar a Tua Palavra. Amém. E está abençoando o estudo dessa noite. Abençoe aqui ao Rogério, a Flávia, ao Luzelene, ao Alexandre, a Penha, ao Cristiano, ao Carlos Henrique, ao Júnior, que vai ministrar. Que nós possamos estar atentos para aprender coisas importantes da Tua Palavra e praticar na nossa vida. Amém. Abençoe a cada um, atenda aos pedidos que temos em nossos corações, conforme a Tua vontade. Sim, Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. amém. Prezados. O Cláudio ligou para mim falando que vinha. Então ele vai chegar. Quem? É que às vezes Ele ligou para ele... mim perguntando se eu vinha. Quem? O Cláudio. Às vezes Ele ele deve aparecer mais tarde um tem pouquinho. compromisso de trabalho. Não, hoje ele estava Não? estava em casa à toa. A Denise me encontrou e disse talvez viesse junto com ele. Ele falou que foi um enterro, 4 Foi horas. agora de uma vizinha da mãe. É. Isso mesmo. Mas ele ficou de vir. Então, Vamos tomara que ele chegue aqui. aguardar. Na semana passada a gente começou a falar da lição número 15, que tem como título, né, a única chance. A lição princípios, né, uma série de princípios, ela é dividida basicamente em, cada lição é dividida em duas partes. Uma primeira parte que é um artigo sobre o assunto, e uma segunda parte que é denominada a parte interativa, que são perguntas, né, para aumentar e aprofundar o nosso conhecimento sobre o assunto. Na parte passada a gente fez esse artigo e basicamente nós vimos vários eventos que vão ocorrer no futuro, e o evento central seria o que a gente chama de milênio, ou os 1000 anos. Basicamente, o que a gente viu que está nesse quadro, e a gente viu que nos últimos dias vai ter a volta de Jesus, a ressurreição dos justos, a ascensão dos vivos, as mortes dos ímpios, o aprisionamento de Satanás, a terra desolada. Vimos os 1000 anos, os justos no céu, os ímpios mortos, não ressuscitam, Satanás é preso, a terra em descanso e depois a eternidade. E agora, com a parte interativa, a gente vai tentar pegar um pouco mais, aprofundar um pouco mais o assunto e principalmente entender melhor esse diagrama, né? Por que os eventos são assim? Ok? Como o evento central é o milênio, e como o tema é a única chance, a primeira pergunta é: as pessoas terão a oportunidade de se arrepender durante o milênio? Boa pergunta. Eu devo me arrepender antes do milênio? Ou será que quando iniciar o milênio eu teria uma outra oportunidade? Quantas chances eu vou ter para me arrepender? É uma pergunta importante, já que disso depende a minha salvação, né? 1 Coríntios 6, 2 e 3, vamos ver o que está escrito lá? E aqui a gente está pegando a pergunta número 1 da parte interativa do estudo. 15, a única chance. Aqui é um texto importante, porque até nós comentamos segunda-feira, mas a gente vai julgar quem? Né?
Uhum. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Ok. Vamos ver Hebreus 6, 4 a 6, tá bem? Para ver o que está escrito lá. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível. Pois Porque assim, assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. a ideia aqui é a seguinte: a gente não vai julgar nenhum caso em aberto. A gente não pode julgar futuro. Por isso que o primeiro texto, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, fala que nós vamos julgar, porque os casos já vão estar todos fechados. E Hebreus, o apóstolo Paulo, ele chega a ser um pouquinho mais impetuante. Ele fala o seguinte, que se você um dia conheceu a voz de Deus e foi rebelde, se desviou desses caminhos, é difícil dessa pessoa ter recuperação. Então a ideia não é que a pessoa por alguns anos tenha ficado, mas é uma pessoa que realmente ficou resistente em rebeldia. Tá certo? Mas eu acho que o texto assim, mais emblemático não está aí, que é Hebreus 9, 27 e 28. A gente vai ler ele também. Qual? Hebreus 9, 27 e 28. Se eu não estou enganado. Ou seja, se a gente vai julgar e as pessoas, uma vez que não decidiram por Cristo, não vão conseguir decidir mais, vão entrar num estado de rebeldia extremo, não é possível que durante o milênio as pessoas se convertam. Uma vez que antes do milênio eles rejeitaram tanto a Deus, por que depois do milênio eles iriam se converter? Mas isso é uma coisa de ideias, né? Mas Hebreus 9, 27 e 28, ele é um pouquinho mais enfático. Não é verdade? Alguém já pode ler para a gente? E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ok. Aqui é bem mais emblemático. A opção de você ter um juízo é pelos atos que você faz até a sua. E o verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, para quem? Os que esperam a salvação. O fato da morte ser um divisor de água para todo ser humano vai ser importante para a gente descobrir que no milênio não haverá uma segunda oportunidade de salvação. Tá certo? Por que não haverá uma segunda oportunidade de salvação no milênio? Só uma pergunta. Pergunte, Esse julgamento é tipo uma análise, né? na semana passada, o Carlos estava aqui, a Flávia não. A gente vai entender melhor esse julgamento, que ele fica nos 1000 anos. Seria
Já que aqui ele não coloca o julgamento, mas tá bom. Ficaria nessa etapa aqui, ó. Justos no céu, ímpios mortos, Satanás preso, terra em descanso. Aqui que vai acontecer de julgamento. E aí a gente vai perceber que esse julgamento nada mais é do que uma auditoria de todo o processo que Deus fez para salvar as pessoas ou não. Então deixa eu entender aqui, para ficar mais claro um pouquinho. Então, quando acontecer isso dos justos, né, dos santos, são as pessoas que aceitaram a Cristo, julgar as pessoas que foram, né, que não foram, vamos dizer assim, Deus já julgou tudo, o julgamento de Deus já está feito, já está consumado. Isso. Não tem mais como Deus voltar lá e falar assim, não, agora uma parte desses daqui que ficaram, se arrependeram, eu vou levar eles. Não só não tem mais, como não existe a possibilidade, porque essas pessoas não se Então, arrependeram. certo. Esse julgamento aí, então, é os seres humanos testificando da justiça de Deus, se é justo mesmo ou se não é justo. Ok, Como você falou na semana passada. exatamente. Mas aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que os seres humanos confirmando que Deus é justo? Ok. Nas duas próximas semanas, ou 2 ou 3, não sei, as lições 16 e 17, vai haver para nós o leque do julgamento de Deus. Aonde ele vai acontecer, em que local vai acontecer e como vai acontecer. Por isso eu não vou querer abrir agora essa questão, por enquanto só fiquem nisso. Há um julgamento de Deus. Próxima semana a gente vai entender melhor esse julgamento. Tá certo? Julgamento de Deus. De Deus. Não o julgamento dos santos. Dos santos. O julgamento dos santos, você vai perceber, ele é feito depois que Deus fala quem está justo e quem não é justo. Ou melhor, quem vai se salvar e quem não vai se salvar. E em nenhum momento a Bíblia fala, ou até muito pelo contrário, ela fala que todos vão falar que Deus foi justo em seu julgamento. Ou seja, não há do que se reclamar. Por isso que se fala que esse julgamento, na verdade, eu estou tentando dar uma ideia melhor desse julgamento como se fosse uma auditoria. Também não tá claro isso, né? Não está claro? No Vamos... meu entendimento, assim, existem algumas coisas na Bíblia que é taxativo, não deixa dúvida nenhuma. Mas ele tem algumas coisas que você precisa estar acrescentando interpretação. Vamos isso lá. aí é que não é. Vamos voltar lá então, só para ver isso aí, em 1 Coríntios 6, 2 e 3. 1 Coríntios? 6, 2 e 3. A gente acabou de ler esse texto. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ou se o mundo deverá ser julgado por vós, sois vós acaso dignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Leu? Então o texto aí é bem claro, né? Nós vamos julgar quem? Até os santos. Os homens e os anjos. E quando a gente fala de julgar, né, a gente tem essa impressão de um processo, no qual você vai decidir sobre algo. Só que já vai estar tudo decidido. Ali ele só vai mostrar o porquê que ele foi Na condenado, né? verdade, ele não precisava nem fazer isso. Mas Deus Então, gosta essa palavra julgar aqui deve estar sendo colocada na sequência. o que o Júlio falou seria uma colocação melhor. Deus nos permitiu fazermos uma auditoria no processo. Porque o caráter já É, está julgado. já está julgado. Na verdade, já está tudo julgado. julgado. É igual quando a gente bota um filho para refletir. Às vezes, muitas das vezes eu falo assim para Como uma meus filhos, decisão, né? você gostaria que seu filho te respondesse do mesmo jeito que você está me respondendo? Então é a mesma coisa assim, Deus já julgou. Mas aí mostra para nós, olha, agora é sua vez de julgar. O que você acha? Essa pessoa merecia ou não? Esse anjo merecia ou não? Não vai adiantar nada. Mas já está julgado. A grande Mas questão aí você vai entender que Deus Eu acho que realmente é muito ele justo. deixa você ocupar o lugar dele, se coloca como eu e julgue-o. Isso.
Não vai mudar nada, não vai ter só a oportunidade de... É o que Deus está fazendo conosco, temos um privilégio de compreendermos como é que foi todo o processo de julgamento. E também, olha, Rogério, é um lugar que Deus não vai deixar mais a dúvida pairar. Nós vamos saber porque fulano e Beltrano não vão estar lá. Eu acho que você gostaria de saber. Você está convivendo comigo, Cristiano. De repente eu não estou lá no céu e você está. Agora, Por que fulano de tal, isso leva senhor? a um outro pensamento. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, quando Jesus voltar, nós seremos purificados, certo? Então, não haverá mais lembrança. Depende, você está falando o que na verdade. Não, Vai ser depois. Não, entendeu? Estou falando, por exemplo, um exemplo assim mais forte. Ninguém vai lembrar do filho, vai lembrar da esposa, vai lembrar da mãe, não vai lembrar de nada. Aí você vai julgar O que está falando? Ah, ela já falou, é posteriormente. Posteriormente vai ser apagado o memória. Mas naquele momento você ainda vai ter memória, vai saber quem é quem, vai lembrar de No céu tudo. nós vamos nos reconhecer. Digamos assim que o Cristiano vai se perder e eu não, dando exemplo. Poxa, meu marido sempre estava ali, dando estudo. Por que então ele por não que está? houve? Por que ele não Entendeu? está aqui? Aí Deus vai me mostrar, então eu vou ficar triste, lógico, que ele se perdeu. Mas depois Deus vai te. Na verdade, é que tem coisa que a gente não vê, né? Deus vê Deus vai tudo. enxugar dos olhos toda a E lágrima. aí a gente não vai Nós vamos conseguir perder a saber. lembrança das coisas ruins. Nós As coisas ruins já vão passar. Hã? Vamos esquecer. Mas aquela questão de saber quem é quem, o relacionamento no céu vai existir. Relacionamento que eu falo assim, está na presença dos outros. Um relacionamento que Deus fala, Aqueles adjetivos do homem como vaidade, Acabou arrogância, isso. acabou tudo. Acabou Você tudo. vai, entendeu? Você não vai ter nenhum sentimento nenhum. Sabia que isso aí é até uma dúvida minha assim, que eu tenho. Fala, cara. Não, é assim, em relação a isso mesmo. O que, por exemplo? No mundo aqui a gente tem um monte de coisa. Mas quando você subir, A acabou gente tem um tudo, monte de entendeu? vaidade, a gente tem um monte de pensamento. Isso vai. Isso aí passa o tempo todo na tua cabeça. Você anda na rua, você está pensando em um monte de coisa. Você está andando na rua, você pensando em um montão de coisa. Entendeu? Isso aí, aqui até porque você vive no meio da maldade. Você está preocupado, o cara vai te roubar, de repente passa uma pessoa disso, será que vai me roubar? Você está pensando em outra pessoa, você sabe o que entendeu? A gente É isso mesmo. Bem, vamos a algumas partes assim. Rogério, primeira coisa, no céu a gente não vai lembrar de nada. Eu sinceramente não vejo assim. Tanto que quando Jesus fala, né, que quando a gente for entrar no céu, lá vai estar Isaac, lá vai estar Jacó, lá vai estar Moisés. Sim. O que me parece, assim, pelo que eu já estudei, e aí te dá provas bíblicas, assim, um pouco mais complicado, exceto esses versos, assim, que ele cita o nome de quem já está no céu, ou até mesmo fala que Elias e Moisés foram conversar com Jesus, né? E se eles tivessem esquecido tudo que aconteceu na terra, o que eles iriam falar para Cristo? Como é que eles animá-lo, né? Olha, pô, eu estou aqui cheio de predatado, pô. Desiste não. O que eu acredito é o seguinte, você nunca vai esquecer a tua história, porque a tua história é uma parte muito importante do teu caráter. O que você vai fazer com os milênios, os séculos e com a eternidade é, digamos assim, amortecer o seu sofrimento. Não vou dizer nem amortecer, mas acabar com o seu sofrimento, porque quando você estiver lá, essas dores que a gente vai passando aqui por uns anos e anos e anos e anos, vai desaparecer da nossa mente. Fui claro? Então, quando a gente for lá, a gente vai ter plena consciência de quem nós somos e por que nós somos assim. E as pessoas que nós tivemos convívio, nós vamos lembrar deles. Tem em João, não sei se você lembra dessa história, Jesus foi questionado pelos saduceus sobre a ressurreição, lá em Mateus 22. Lá em Mateus 22, se você abrir, uma coisa interessante para a gente entender, porque a gente fica se perguntando, ali vai ter na página interativa, o que a gente vai ficar fazendo no céu? E o ano fazendo o quê? Aí a gente questiona, mas aí, é que fulano, filho de fulano, marido de Beltrano, e lá no céu o que vai ter?
vai ter casamento, não vai ter casamento, vai ter conjunção carnal, quem é marido e mulher não vai ter. Então, assim, muitas coisas a gente não tem claro na Bíblia, mas a gente tem muita informação que faz a gente, opa, estaciona o pensamento aqui que é o melhor. Esse caso aí de Mateus 22, por exemplo, Verso 32. Agora. isso, começa no 32, lê aí alguém, porque não está dando não. Aqui está na minha versão aqui. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Aí, no 23. O 23, verso 23. Isso. No mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. 24. Isso. Dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. 25. Isso, vai até o 33. Até o 33. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será a mulher? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turpas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Na verdade, a gente vai ser Acabou o sentimento. Né? Não vai ter sentimento de carnal. Você é minha mulher, você marido foi e minha mulher. mulher. Não vai ter isso. De repente até por isso aí que vai parar a nossa mente. Aí, por exemplo, tem um verso aqui, aí a gente fala aqui, acho que é Isaías 65. Deixa eu achar aqui se é isso. Isaías 65. Tem aqui notando alguma coisa? Eu acho que é isso aqui. Não. Já pensou quem casou 2 vezes está... Rogério, fala aqui, ó. Aqui fala no verso, Isaías 65, no verso, vou ler do 20 em diante, fala assim, não haverá mais nela, na nova terra, no novo céu, não haverá mais nela criança para viver pouco tempo, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Agora, eles, os salvos, edificarão casas e nelas vão habitar, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clame, eu vou responder. Estando ainda falando, eu os ouvirei. Aí fala que o lobo vai andar com o carneiro, não é isso? Os passearão junto, o leão vai comer palha com boi. Será na terra. Então, assim, Vamos construir. nós não Isso era vamos como estar... no Éden, né? Como no Éden, Não vamos estar ansiosos. antes do pecado, que os animais habitavam As no coisas mundo, que a Bíblia né? fala sobre o céu, sobre a nova terra, ainda é muito pequeno com relação a tudo aquilo que a gente vai ver. O grande lance nosso se esforça para estar lá. A gente ia ler um verso mais no final dessa lição, mas vamos ler agora. Lê aí, Júlio. Apocalipse 21, 5. Isso aí. Apocalipse 21. Não, perdão, 4. A gente vai Minha chegar cabeça lá. é ruim, hein? Não? Apocalipse 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ok. Esse verso aqui, que a gente vai estudar isso no decorrer da lição, provavelmente não vamos terminar hoje, vamos terminar na semana que vem, o Cristiano e eu, que esse verso ele está no contexto
do grande juízo final de Deus. A gente vai entender como é esse grande juízo final que realmente vai dar o fim ao mal. E ele diz que as pessoas que vão estar lá dentro vão, de uma certa forma, presenciar esse juízo executivo. E a gente vai estudar ele mais tarde, tá bom? E essas pessoas vão chorar. Por que essas pessoas vão chorar? Porque, infelizmente, nem todas as pessoas vão estar com as suas famílias inteiras. E mesmo que estejam com suas famílias inteiras, eles vão olhar lá para fora, então eles vão ver um grande amigo, alguém que ele lutou tanto para salvar, mas ele não aceitou. Mas, Júnior, aí me deixou uma dúvida aí. Sim. Se nós formos para o céu, nós vamos estar isentos de sentimentos. Não, pelo contrário, nós vamos estar Você está isento de sentimento. completos nos sentimentos, vamos dizer assim. Sim, você vai lamentar fulano Beltrano. Quem ama não sofre. O grande lance é No que céu a gente não vai ter isenção de sentimentos, vai ter isenção de pecado e do mal. Ah, tá. Tá bom? lembrando que o trauma que a gente carregou dessa vida demora um pouco de tempo para ele sumir. Vai chegar um momento que Cristo vai fazer o seguinte, olha, compreende por que o Cristiano fulano não está aqui? Sim, eu entendo, realmente tu és justo. Porque foi feito tudo que era possível para que ele estivesse aqui. E Deus vai falar, tá vendo aqui, nesse ponto aqui que ele chutou o balde, né? Na linguagem nossa, chutou o balde. Então vai ter um momento de sofrimento lá em cima, De né? tristeza. De tristeza, pela poxa. falta de um, de outro. Claro. Pelo executivo. Sim, mas aí já está dado o juízo. Aí o juízo vem definitivo depois do milênio. Depois Que do aí milênio. acabou Aí mesmo. acabou mesmo. Isso a gente vai estudar nessa Mas lição, só que mais é. final dela, provavelmente na semana que vem. Então, ou seja, se depois dos 1000 anos, quando a gente vê o juízo executivo, a gente vai chorar a perda de pessoas que realmente não quiseram saber de Deus, como é que a gente teria esquecido isso logo no início do milênio? Não tem possibilidade. Você entendeu, Rogério? Ou seja, durante o milênio e durante toda a eternidade, a tua história, que é parte do teu caráter, vai existir. Você vai lembrar dela. O que acontece durante o milênio é uma eliminação daquela dor que você sentiu, daquele sofrimento que você sentiu Isso mesmo. nessa primeira fase da tua vida. Tá bom? Então, agora voltando para a questão para a questão do julgamento. A gente já leu lá em 1 Coríntios que nós vamos julgar tanto homens quanto anjos. E já que a gente está em Apocalipse, lê aí Apocalipse 20, verso 5 agora. 4, 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada, Volta aí, volta ao 3. Volta ao 3, que o 3 é muito importante. lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Ok. Está falando aqui Está falando de Satanás. Satanás. A gente vai estudar isso com mais detalhes depois, mas é bom você ter isso em mente que depois que foi Satanás colocado lá no abismo, preso, que começou os 1000 anos, é que vai acontecer o que está no verso 4. Continua a leitura. Aí, depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Uhum. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa dos testemunhos de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na... Tem um verso na Bíblia que eu não vou saber agora onde é que está. Mas ele diz mais ou menos assim: e o mal não se levantará outra vez. Não tem um verso, alguma coisa assim, No parecido? final. Será que é Apocalipse 22 tem? No final. Eu não vou achar ele assim não. Vamos ver agora só um verso para a gente tentar elucidar acho tudo que é um isso. dos profetas menores. Que está em Romanos 14, de 10 a 12. Só para a gente elucidar qual que é o final do julgamento de Deus. E isso depois a gente vai pincelar de novo, tá?
sobre esse assunto. Romanos 14, de 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Todos comparecerão, não entendi. Todos comparecerão ao tribunal de Cristo. Todos vão. E esse tribunal de Cristo aqui é que a gente vai ver no final da lição, que é o juízo executivo. Todos vão se comparecer ao juízo executivo. Uns vão receber a salvação, porque aceitaram o nome de Deus, e outros a condenação. Depois a gente discute a condenação. Tá certo? E termina de ler aí, Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Tá, no verso 11 é bom a gente colocar um ponto para destacar, é o seguinte, é que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Como resultado do juízo, além da Bíblia falar que o mal não se levanta pela segunda vez, a Bíblia vai falar que todos, sem exceção, vão ter que se curvar diante de Deus e admitir que Ele é justo. E esses todos são todos mesmos, salvos e perdidos. Então, isso faz para, pelo menos na minha visão, e para tentar explicar a vocês melhores, este juízo que vai acontecer durante o milênio no céu, como uma auditoria plena e restrita. Você vai ver como Deus julgou cada caso, inclusive o seu. Vai perceber os pormenores na história de cada alma. E vai poder verificar por si mesmo que Deus é justo. E nesse item, Deus é justo, a Bíblia não deixa margem para si. A gente não vai verificar se Deus é justo, mas a gente vai verificar que Deus é justo. É justo. Tá certo? Consegui, assim, pelo menos iluminar um pouquinho, Rogério? Então vamos voltar aqui nesse milênio. As pessoas vão ter uma segunda chance quando começar o milênio. Uma coisa importante que a gente tem que saber é qual é o grande evento. Não é isso aí? Não. Isso aqui a gente já comentou um pouquinho, mas qual é o grande evento que vai marcar o início do milênio? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Tessalonicenses 4. Aqui está falando da situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Isso vai acontecer com quem estiver morto quando Jesus voltar. E espero que ele responda também o que vai acontecer para começar o milênio. Pode ler? Pode ler, por favor, Rogério. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos a palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos
seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ok. Vamos ver Lucas 14, 14 também, já que ele está pedindo. Esse verso aqui de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, é uma linda passagem da Bíblia, que ele focaliza a nossa esperança na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, com as suas multidões de anjos, ele vai tocar trombeta, Deus vai falar, Deus vai fazer, Cristo vai falar, de forma que todos os escolhidos vão ouvir a sua voz e vão se levantar para subir com ele dos ares. E quando eu falo todos, é todos mesmos. Até os que estão mortos vão ouvir a voz de Deus e vão se levantar dos túmulos. Tá certo? Então é isso que está pintando esse verso. Vamos lá? Lucas 14, 14. E serás bem-aventurado, Amém. que eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Ok. Isso é recompensa. Jesus, quando esteve nessa terra aqui, ele contou uma parábola e no final ele falou o seguinte: a tua recompensa só vai acontecer no dia da ressurreição dos justos, que em 1 Tessalonicenses 4 fala que dia que é a ressurreição dos justos? É quando ocorre a volta de Cristo. Agora vamos a Apocalipse 20. Verso 6. Voltamos a Apocalipse 20, tá? Vai ser sempre um texto básico para nós, que é o texto que fala do milênio. É porque João teve uma visão Isso. que ia acontecer. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Ok. Aqui está falando dos salvos que, subindo ao céu, vão reinar com Deus durante os 1000 anos. Mas, para a gente poder se convencer de que durante o milênio não há oportunidade de salvação, vamos ver um pouquinho mais sobre a volta de Cristo, agora no capítulo 19 de Apocalipse. Por que foi a primeira ressurreição? Que é? Por que foi a 26. primeira ressurreição? A Bem-aventurado e primeira é santo quando Jesus voltar. aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Isso. A Bíblia conta 2 ressurreições. Uma primeira, quando Jesus voltar agora, pela segunda vez, que ele vai ressuscitar todos os salvos, como a gente leu em 1 Tessalonicenses 4:3. E uma segunda que a gente vai ver mais tarde, no decorrer do curso, provavelmente na semana que vem, que é quando Jesus voltar pela terceira vez e ele vai ressuscitar os restantes, os ímpios. Mas não serão salvos. Não serão salvos. Por isso que bem-aventurado, feliz é quem tem parte na primeira. Porque na segunda É juízo, é só juízo. é o juízo, já consome todo mundo. Aí falou de 2 ressurreições e falou também de 2 mortes. Isso. Na verdade, todos nós merecemos a segunda morte. Isso. Só que Jesus morreu ela por nós. Ok. Se nós aceitarmos. Nas próximas 2 lições, a gente vai ver mais isso que o Romário está falando. Uma das coisas que a gente vai descobrir no juízo de Deus é que ele não vai verificar quem merece e quem não merece a salvação. O juízo de Deus é determinar quem aceitou o sacrifício de Cristo e quem não aceitou. Porque merecer, Ninguém. ninguém merece. Tá bom? Então, tem duas teses aqui. Uma, os cristãos de outras denominações, alguns falam que eles não interpretam como nós. Que na volta de Cristo não haverá mais oportunidade para ninguém. Ok. Então eles interpretam que Cristo é tão
tão bom, tão maravilhoso, que mesmo Vai dar uma oportunidade para todo mundo. aí ainda vai dar É porque você vai encontrar bônus. algumas denominações falando sobre a questão do arrebatamento secreto. É. Acredito que o arrebatamento secreto já é uma parte do juízo de Deus. Então muitos já estão sendo levados. Vamos responder Não, essa não, pergunta não, sua. não, Vamos responder essa pergunta sua em duas etapas, Rogério. Tá. Primeiro, por que no milênio não tem chance de salvação? Vamos Não, agora. não é no milênio. Não, a primeira etapa que eu vou responder a tua pergunta. Tá. Eles acreditam Tá. que no milênio é um tempo de uma nova oportunidade. Muitas pessoas falam Eu que o milênio tem uma nova acredito oportunidade. Agora eu vou te perguntar. É. No milênio. Agora eu vou te responder essa pergunta em duas partes, ou até três. Agora Vamos ver. nós sabemos. Primeiro, tem uma Os segunda chance no arrebatados milênio? antes, Porque se tiver uma segunda chance no milênio, é capaz de salvar todo mundo, não é verdade? Não, mas a colocação do irmão não foi no milênio. É o Foi seguinte, em qualquer porque momento. para a gente é o seguinte, quando Jesus deixar o santuário, a porta já se fechou. Sim. Isso. Esse é o nosso entendimento. Agora, para eles, não. Eles acham que com a vinda de Jesus, ainda vai haver aquela comoção, aí muitos vão... Ainda vai ver o perdão. Vai ter um tempo, né? É, esse estudo aí faz um comentário, faz na verdade um artigo de uma revista nossa, isto é, Veja, isto é, que uma personagem, uma celebridade nossa aqui do Brasil, ela comentou sobre a religião dela, que o bacana da religião dela é que tem sempre uma outra oportunidade. Ela é espírita. Então, são má compreensões e também são enganos de Satanás que ficam no meio das verdades. tentando... Então, é mais fácil você viver uma vida torta, acreditar que você tem uma segunda chance No depois, final, tá tranquilo. do que você É. viver agora Ilusão. uma vida de retidão. É ilusão. Por isso Satanás vai arrebatar muito por causa dessas mentiras. Por falta de conhecimento da palavra. Essa é a teoria da segunda classe de cristão. Agora, os não cristãos acham que essa coisa de Deus vir na nuvem, uma coisa que você é coisa de Não, o cristão acha que não existe, cara. Ó, a gente vai estudando, vai percebendo o seguinte, aqueles que falam e se opõem à Bíblia, porque nunca teve coragem de abri-la para ler. Isso é. Então eles acabam pegando a luz dos outros. E é mais fácil. Aí cria um obstáculo, é difícil, a compreensão, esse negócio não dá certo, parece coisa de história de filme cinematográfico, hollywoodiano, porque é isso assim. É por isso, então eles começam a falar mal porque eles não querem abrir para ler. Não quer ter o trabalho de Não vir quer ter para ler. Mas quando você começa a ler, né, a palavra te liberta de muita Não, coisa. e é porque você, Por incrível que tem pareça, que por entender. incrível que pareça, você É, vai infelizmente, Santo falando com a Tá em casa, tem um tribulação nisso. Infelizmente, tem Eu falei, muitas é muito pessoas mais que fácil a acreditam nisso. pessoa Tem não acreditar E o seu pôr a não ter o palavra, trabalho de pegar e tentar entender, entendeu? Estava pensando nisso aí mesmo, cara. Porque- Ouvindo É pra porque cá. fica mais fácil, porque você não teme a Deus, né? É tão fácil você viver assim, né? Achando que vai ter uma chance. Tá Se você não teme a Deus, que aqui a mão é pesada, você tem que seguir. Porque é fácil, ele vai me dar outra oportunidade. Eu posso fazer isso e aquilo que mais tarde você sabe. Não, E você tem que ainda temer a ele ainda tem também, entendeu? aquela parte de falar, não, eu sou tranquilão, pô, não faço nada de errado. Pô, estou até melhor do que outros que estão na igreja. Não estou merecendo, Um né? monte de besteira aí, meu irmão. Tô aqui tranquilo na minha aqui, que ó, Gente. não bebo, não fumo, tomo café todo dia, tá tranquilo. Vamos lá. Vamos ver essa parte agora. Apocalipse 19, verso 11, a gente vai ler alguns versos aí do 11 em diante. Apocalipse 19, verso 11 em diante. Tá, então vamos lá. Lê o verso 11 pra gente. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ok. Viu o céu aberto, cavalo branco. Quem é o fiel e verdadeiro? Se não me engano, Apocalipse 2 fala, né? Que é Cristo. Verso 12. 12. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Bem, se alguém tinha dúvida que era Cristo, pela descrição aqui, é a mesma descrição de Cristo no capítulo 1 de Apocalipse. Então, realmente é Cristo que está vindo. Verso 14. 13, não? Não, vamos pular o 13 para andar um pouco mais rápido, tá? E seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalo branco,
com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando é que a gente viu que vem Cristo do céu, realmente em trajes reais, você vê aí diademas, que é uma maneira de expressar coroas, né? Em glória e majestade e com todos os anjos. Onde é que a gente viu isso? Não foi em 1 Tessalonicenses 4? Então aqui é uma visão da volta de Cristo. João está tendo uma visão da volta de Cristo. Só que Paulo teve uma parte boa, grata, porque ele viu a visão da volta de Cristo por aqueles que estão olhando e são salvos. Aqui João está tendo a mesma visão da volta de Cristo, só que ele está olhando pelos olhos de quem está sendo perdido. Vamos ver isso aí, se é verdade? Verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, reuni-nos para a grande ceia de Deus. 18. Para que comais carne de reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne de cavalos e seu cavaleiro, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O 21, para encerrar. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca deles, não, da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ok? Então essa é a visão dos perdidos da volta de Cristo. Não tem que sepulta. Um rei vitorioso, poderoso, inacreditavelmente vindo para eles, e só a sua palavra faz eles morrer. Não só contentes com a morte, ainda as aves que sobraram no planeta Terra vão cear e devorar essas pessoas depois de morto. Ok? O que acontece com esse pessoal que morreu quando teve a vinda de Cristo? Eles vão ter uma outra chance? O que diz Hebreus 9, 27 e 28? Morre uma vez. Porque a pessoa está determinado a morte, depois da morte veio o juízo. Se eles não foram salvos até a volta de Cristo, se até a volta de Cristo eles não estavam salvos, e se eles vão morrer, com certeza vão morrer quando Cristo retornar, Você viu uma logo a gente compreende que Você viu o engano de Satanás, como é que é? Não, tem chance. a única chance que nós temos é aceitar as infinitas chances que Deus nos dá de sermos salvos Agora, até o momento da nossa morte. o que a gente É uma tem- chance não, são infinitas chances, mas limitado ao momento da nossa morte. O que a gente tem que estar na nossa cabeça, nós estamos aqui buscando o conhecimento de Deus, né? Eu sou pecador, você também é pecador, Alexandre, Romário, Flávio, todo mundo aqui é pecador. E como a gente falou, não merecemos realmente essa salvação que ele nos ofereceu. Mas ele pagou o preço. Então a gente somos predestinados para nos salvar. Só não salva quem não quer. Ok? Essa aqui é a coisa que tem que botar na nossa cabeça. Agora, como é que Deus vai nos salvar? Isso é uma prerrogativa dele. Só Deus pode dizer que fulano está salvo e o outro está perdido. Porque Deus julga não coisas É isoladas. o coração. Né? Deus julga o coração. Deus vê a nossa vida espiritual ascendente. A gente tem que estar sempre aumentando, subindo. A gente não pode estar descendo. Quando você toma o conhecimento da palavra, você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar no meio do muro. Deus quer que sua vida espiritual suba. E se nesse caminho de subida você pecar, cara, é por causa desse pecado isolado, de ações isoladas, vai te tirar do céu. Quem vai tirar do céu é você mesmo. Porque você não querendo a Cristo, rejeitando, você está voltando o quê? A descer, 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 descer. E aí, cara, você está escolhendo sua petição, né? E o Então, muro é o diabo, né? Você está em Isso, cima o do medicamento muro, dele. é dele. O medicamento O muro é dele. Ou você fica fora do muro,
Ou aceita Ou a aceita, salvação, não tem jeito. ou não aceita. Não existe muro. Não existe Por isso que a Infelizmente, não gente, existe muro. por isso que a gente vai ter muita surpresa, porque a gente vai ver, pô, mas como é que aquele cara peca tanto, é pecador, te vira fazendo isso, Na isso, verdade, e o cara está aqui. Na verdade, são três estágios. 2 é de Satanás. Né? Que é o Gente, que É um indeciso. Agora, ele tá perdido. Rogério, finalmente respondendo a tua pergunta de que se Deus vai salvar todos ou não. Apocalipse 20, de 11 até o verso 15. Isso aí vai acontecer no final dos 1000 anos. A gente vai retornar esse tema provavelmente na semana que vem, que nosso tempo está se Sem esgotando. pressa. Tá certo? Sem pressa. Mas vamos adiantar aí para responder. Deus vai salvar todos, independente de sua decisão de querer ou não ser salvo? Quem pode ler para a gente? O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um. Só frisar aqui, Segundo as suas na minha parte está escrito inferno. E deu o mal os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ok. É porque aí a gente vai ter essa universalidade de morte de todas as épocas. Exatamente. O inferno que está escrito aí, você pode perceber que o inferno não é o local final dos ímpios, né? O inferno aí que vem do grego Hades, que é do hebraico Sheol, não quer dizer nada mais, nada menos do que sepultura. É o além, né? É o além. Que aqui falou além. Aí além, nele inferno. E poderia muito bem ser traduzido como sepultura. Então os que estavam mortos, tanto no mar quanto nas sepulturas, vão ressuscitar. Continua. Quem pode continuar para nós? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok. Inferno é isso aqui. Às vezes as pessoas Na acham verdade, que a gente... com morte vai para o céu ou inferno. Né? Não, todos os mortos, a Bíblia fala que vai para o E inferno. se foram julgados cada um segundo as suas obras? Todos os ímpios foram julgados da sua obra. Aí uma maneira de Deus falar é o seguinte, que até para o ímpio, Deus vai dar uma oportunidade de ele entender por que está sendo E eles vão reconhecer que Deus é justo. castigado. Eles vão reconhecer que Deus é justo. Você entendeu? Ele também vai poder, pelo menos, fazer uma auditoria. A gente não tem, assim, como dizer, se vai ser muito ampla, ou seja, para outros casos, não somente para o dele. Mas, pelo menos, no caso dele, ele vai entender por que ele está sendo castigado. E aí, sim, entra aqueles versos de Romanos, que a gente leu 14, de 10 a 12, que diz que até eles vão dobrar o seu joelho, vão reconhecer que Deus é justo. Não numa atitude de arrependimento, mas numa atitude de reconhecimento, somente. Legal que você vê aí que fala que vão abrir os livros, né? Inclusive o livro da vida. Né? Os ímpios vão reconhecer? Os ímpios vão reconhecer. Inclusive o próprio Satanás vai Depois reconhecer. do milênio, né? Depois do milênio. Isso aqui é o que eu estou falando. Estou respondendo a pergunta do Romário, do Rogério. Tem muita gente com R aqui. Estou respondendo a pergunta do Rogério. Na semana que vem a gente vai novamente voltar a esse tema. Pergunto, Rogério, essas palavras da Bíblia dizem claramente que Deus não vai salvar todo mundo? Pelo menos ficou isso claro? Está claro aqui na Bíblia dizendo isso? Ok. Gente, a gente vai se delongar mais depois desses assuntos, Mas tem alguém que diz que Deus vai salvar todos? Tem. Inclusive alguns cristãos, infelizmente. Sim, porque eles geralmente pregam exatamente isso. Alguns espíritas acreditam que Deus dá N oportunidade em milhares de vidas até que ela se santifique. Tá certo? Isso é o que acham alguns espíritas. Não todos. É a escala da pirâmide que eles falam.
Mais ou menos. Mas ali em João mesmo. A gente não ouve isso nesse negócio, uma vez salvo para sempre, né? Debaixo da graça, não importa mais de qualquer coisa. Nesse sentido de dar. São os enganos, cara. A gente tem que estar muito atento a essas coisas. Bem, a Bíblia fala que Deus dá muito mais do que 490 oportunidades. Ele dá infinitas. Mas como a gente estudou hoje, essas infinitas oportunidades se fecham no momento que você morrer. No momento que você morre, como a gente viu nas lições passadas, a pessoa deixa de ter consciência e por isso ela não tem mais como decidir algo diferente do que ela decidiu enquanto estava viva. Nem orar por ela, não vai adiantar mais nada. Tá certo? A gente percebe que no milênio não tem oportunidade de ninguém se converter, simplesmente porque todos os seres humanos estarão. E se é uma frase que a Bíblia repete muito, ela e as variantes, é: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje a gente conseguiu ver um pouquinho do tempo do fim. A gente está sabendo que Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, vai levar todos os salvos para o céu, todos os salvos que estão vivos, que serão transformados, como os que estão mortos, que serão ressuscitados. Tá certo? Também conseguimos ver que no céu, nós, os santos, vamos julgar, e após o nosso julgamento, nós também iremos falar que Deus é justo, ou seja, não há nenhum processo com um erro. Todos que aceitaram a Cristo estão realmente no céu. Todos que rejeitaram a Cristo estão mortos na terra. E não existiu nenhum ser humano na face da terra que conseguiu ficar em cima do muro. Nem aceitou e nem rejeitou. A gente vai perceber isso também claramente. Tá certo? Sim, sim, não, não. Para a próxima semana, a gente vai verificar melhor que sinais são esses. Perdão, não é que sinais não. Falei errado muito. Como que vai ser a volta de Cristo? Em 2 Tessalonicenses 2, fala que a volta de Cristo, se não me engano é verso 9, vai ser maquiada. Alguém vai tentar enganar todo mundo falando que ele é o Cristo e é uma volta falsa. Então, a gente vai continuar do ponto. Como será a volta de Cristo para que nós não sejamos enganados? Vamos ver mais alguns detalhes do milênio, principalmente da prisão de Satanás. Que chave de cadeia o anjo vai usar para trancar Satanás no abismo? Vamos ver o julgamento final de Deus e, principalmente, o que nos espera após tudo isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Santo Espírito do Senhor ilumine nossa mente para a gente tomar cada vez a decisão mais acertada. Pela graça e pela glória de Deus. Amém.